Aleluia, 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 aleluia. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor para sempre. Digno de receber a glória, a nossa adoração. Recebe, Jesus, tudo que está sendo feito aqui nesta noite. Derrama sobre nós a tua glória nesta noite aqui, Senhor. Gotas da tua graça, da tua presença irá nos fortalecer para mais um ano, para mais 10 anos, para mais 50 anos, até a vinda do Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Eu sinto a presença dEle aqui essa noite. Há uma atmosfera de glória preparada para nós. Senão você não sairá daqui frustrado. Aleluia, nós estamos em jubileu de ouro. E a Bíblia nos ensina que quando dava jubileu, contava-se 49 anos no Antigo Testamento, e vinha o ano do jubileu, era marcado por bênçãos extraordinárias. E essas bênçãos eram liberadas, libertação, restituição, bênçãos familiares. E quando eu vinha para cá, o Espírito Santo falou: diga para a minha igreja que eu estou liberando os céus, e grandes vitórias acontecerão aqui nesse lugar. Eu estou muito feliz, irmãos. Eu quero agradecer a Deus de todo o meu coração. Pastor Hudson, obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado por me dar essa honra de ministrar nesses 50 anos desta igreja, deste ministério. Deus abençoe a irmã Denise, Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu me dirijo aqui ao pastor Fausto, à pastora Mariazinha. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. O senhor e a pastora são uma inspiração para o meu ministério, para me continuar, olhando para tudo aquilo que o Senhor aceitou como desafio. E nesse período, olhando ali as fotos, a história, a gente só se alegra e se emociona em saber que ainda há homens de Deus na terra. Ainda há homens de Deus na terra. Senhora Mariazinha, a senhora ainda tem muita coisa para ver acontecer na sua vida. Tem promessas de Deus, pastor Fausto, que o Senhor ainda não viu, mas vão se cumprir através do ministério que o Senhor passou o cajado para o pastor. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Receba nesta noite uma unção fresca na tua vida. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui. Quero louvar a Deus pela vida de todos os pastores, todos vocês. Pastor Rubinho, Deus abençoe a todos vocês. Que Deus continue abençoando essa família tão linda que o Senhor deu para vocês aqui como presente. Eu quero, sem delongas, o pastor disse que eu posso ir até meia-noite hoje, mas parece que o povo vai embora antes da meia-noite, então eu vou ser breve, mas dentro daquilo que o Espírito de Deus me deu como uma palavra para esta noite. Estamos celebrando 50 anos e um tema está proposto para nós: céus abertos. E os céus vão se abrir aqui essa noite sobre a sua vida. Quero convidá-los a abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 1. Trago saudação da minha família, da minha esposa. Eu chamo Paula, minha esposa chama Paula, e eu costumo falar que é uma paulada só, irmãos, aleluia. O Senhor fez uma grande obra na nossa vida, servimos ao Senhor. Eu estava aqui pensando, meu Deus, eu estava com 10 meses de vida, quando esse trabalho se iniciou, 10 meses de vida. Eu vou fazer 51 anos agora em novembro, 10 meses de vida, e Deus está com um mistério comigo nos 50, viu pastor?
porque eu estou pregando aqui hoje, celebrando 50 anos aqui do ministério. E sexta-feira que vem, se Deus permitir, eu vou ser o celebrante das bodas de ouro do meu sogro e da minha sogra. 50 anos de casamento. Eu estou gostando desse negócio de 50. Estou gostando. Murilo, Deus abençoe sua vida, querido. Em nome de Jesus. Vamos fazer a leitura de 2 textos. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 10. Aleluia. Perdão, versículo de número 11. 11. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, perdão, aqui eu estou com óculos novo aqui, é o 9, amém? É o 9, eu estou com 2 óculos, um para enxergar aqui e o outro para ver vocês, só que quando eu vejo aqui, eu não estou vendo ninguém aí, aleluia. Versículo 9 diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na tribulação e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha que é chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Capítulo 4, versículo de número 1, até o versículo de número 3. Aleluia. Depois disso eu olhei, e eis que uma porta estava aberta no céu. Uma porta estava aberta no céu. E eu quero dizer, o céu está aberto aqui hoje nesse lugar. E a primeira voz que eu ouvi era como se fosse de uma trombeta falando comigo, que disse: sobe aqui e te mostrarei as coisas que devem acontecer. E imediatamente eu estava no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado no trono. E aquele que estava sentado era semelhante na aparência à pedra de jaspe, de sardônica, e havia um arco-íris ao redor do trono, pelo que parecia uma esmeralda. Quem acredita nesta revelação, diga aleluia. Tome seu assento, que eu quero ministrar a palavra de Deus para o seu coração. Não é meu forte, eu não vou falar aqui em si do Apocalipse, até porque nós temos uma autoridade aqui que fala de escatologia, que é a pastora Mariazinha. Mas eu quero nesta noite, dentro desse texto, trazer algumas revelações de Deus e ser uma voz profética para a sua vida. Quando nós olhamos para o Apocalipse, nós não podemos desconsiderar quem recebeu a revelação. Foi João. Este João, que lá no início da sua jornada era um jovem, trabalhava com seu pai Zebedeu na companhia de pesca. Eles eram até que bem-sucedidos dentro do contexto social da época. E João era um jovem quando foi escolhido por Jesus para ser um discípulo. Mas quando nós olhamos para as cartas de João, 1 João, 2 João, 3 João, e olhamos para o evangelho que João escreveu, nós não temos às vezes a dimensão da obra que Jesus fez na vida de João. Porque João, ele era um jovem e ele tinha um apelido. E todos nós já tivemos um apelido ou ainda carregamos algum apelido. Eu não vou falar os meus porque eu não gostava dos meus apelidos. Eu fazia um pouco de bullying comigo porque eu era tão magro, mas tão magro que dava dó. Então eu não gostava muito dos meus apelidos. Mas João tinha um apelido que talvez ele também não gostasse de ser chamado desse apelido. E o apelido de João era Filho do Trovão. Você sabe o que um trovão causa? Estardalhaço. Um trovão vem e o barulho de um trovão, ele gera às vezes até medo. E João era conhecido como filho do trovão justamente por causa do seu temperamento explosivo.
A gente vê isso em Lucas capítulo 9, quando Jesus manda os seus discípulos ir à frente e passar por Samaria. E ele chega em Samaria, eles estão indo para Jerusalém, e em Samaria há uma hospedaria, a qual João entra também com Tiago, e eles vão perguntar se havia disponibilidade para pelo menos 13 pessoas, que eram os 12, mas Jesus. E quando chega lá, naquele lugar, o dono da hospedaria, samaritano, que não se dava com judeu, olha para o aspecto de Jesus, que fica na porta da hospedaria, aleluia, olhando em direção a Jerusalém. E o samaritano sabia e não gostava do judeu, eles não se davam bem, por questões que a gente teria que se aprofundar aqui para falar. Mas, de repente, o dono da hospedaria está puxando no seu iPad para ver se tem ainda vaga. Quando ele olha para Jesus, ele percebe que ele está olhando firmemente, fixamente para Jerusalém, e com um olhar de muito desejo de estar lá. E quando o dono da hospedaria vê aquilo, o dono da hospedaria fecha o coração e diz: não tem vaga para ninguém aqui. Não tem vaga para ninguém aqui. Eu estou percebendo que vocês são judeus e estão indo para Jerusalém. O João, irmão, o João que escreve lá nas cartas: filhinhos, amadinhos, fofinhos de Jesus. Aquelas cartas tão cheias e carregadas de amor, de compaixão, de misericórdia. Esse João lá atrás chega para Jesus e diz: Jesus, o negócio é o seguinte, embaçou aqui o negócio. Gíria nossa lá de São Paulo. O negócio embaçou, Jesus. E o que aconteceu, meu filho? Aconteceu o seguinte: esse homem aí da hospedaria percebeu que a gente é judeu, que a gente está indo para Jerusalém e não quer dar quarto para a gente dormir. O senhor quer que a gente ore igual Elias? E caia fogo do céu e queime essa turma toda aqui? Jesus olhou e Jesus, aleluia, Jesus nunca vê você no seu processo de transformação. Ele está trabalhando na tua vida, mas Ele está olhando no que Ele vai fazer lá na frente, através de você. E Jesus, como se, pastor Rubinho, sorri e diz: ai, quanta paciência vou precisar. E ele olha e diz: vocês não sabem de que espírito sois? Eu não vim destruir as almas dos homens, mas eu vim salvar. João, para com esse negócio de mandar fogo nos outros. Aleluia, eu vou mudar a tua vida ainda. E um dia, pastor Hudson, João foi transformado em filho do trovão para o apóstolo do amor. Mas a pergunta é: quando isso aconteceu? Como isso aconteceu? Onde que de fato isso foi uma realidade? Foi num dia, amado pastor, que eles estavam reunidos naquelas refeições que eles faziam juntos, nas suas viagens missionárias, que João, um dia, já meio mais com desejo no coração, João vai se aproximando mais de Jesus, João já vai sentando na cadeira mais perto, João vai chegando, João vai se aproximando, e um dia João senta bem do lado de Jesus, e ele vai ficar bem pertinho de Jesus, e os outros talvez olhando, só dizendo assim, ó: eu não sei, o mestre é meu também. E aí daqui a pouco o João, ouvindo Jesus falar, irmão, eu não sei como, mas o João teve uma ousadia. Daqui a pouco o João faz assim, ó. O João faz assim, ó. E de repente, quando ele coloca a cabeça no peito de Jesus, ele começa a ouvir isso aqui, ó. E naquelas batidas não era a batida de um coração simplesmente pulsando, bombando sangue para todo o organismo, não. Ele começa a escutar: João, eu te amo, 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 eu te amo. Ali João foi transformado
e aquela natureza de filho do trovão agora é transformada para o apóstolo do amor. Eu tenho uma palavra para te dar: não perca a esperança com os filhos do trovão, eles serão transformados para a glória de Deus. João, esse João que agora se torna um apóstolo, que recebe uma missão, uma incumbência, e este homem se torna um dos homens mais respeitados da sua época. Diz a história que Jesus confiou tanto em João, que no brado da cruz, quando Jesus está na cruz, ele dá uma missão para João, e a missão é cuidar de Maria. João, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. A missão que agora João tinha que cuidar de Maria, a confiança que Jesus tinha nele. Dos 12, havia 3 que Jesus ficava mais próximo, e dos 3, João era o mais íntimo. E quando a gente vê nos evangelhos, João foi o único que permaneceu até o último suspiro de Jesus na cruz. O Pedro, que um dia disse que não negaria, que se precisasse morreria por ele. Uns disseram: não, eu quero sentar à direita, outro quero sentar à esquerda e tal. O João foi o único que ficou. E ele se torna um amigo íntimo de Jesus. E ele se tornando amigo íntimo de Jesus, a sua missão, a sua incumbência, as cartas que ele escreve, agora ele se torna um dos grandes líderes da igreja também, logo após Pedro, porque é o principal. E outro dia eu estava pensando nessa questão, irmãos, porque olha só como a gente pensa, não é verdade, pastor Russo? A gente fica pensando, né? E eu pensei o seguinte: mas peraí, Jesus, por que então João não foi o líder da igreja? Por que então João não foi o chefe, aleluia, do colégio apostólico? O Senhor ainda deixou Pedro. Talvez, irmão, eu vou falar bem a verdade, talvez se o Pedro fizesse aquilo comigo, o Pedro não trabalharia comigo. Se o Pedro tivesse me negado 3 vezes, talvez eu diria: Pedro, é o seguinte, está perdoado, mas ó, sei lá, e eu cá. Mas Jesus não é assim. E eu disse: meu Deus, Jesus, por que o Senhor não escolheu Pedro para ser o chefe dos apóstolos? Por que tinha que ser Pedro? É porque Deus precisava de um homem corajoso, aleluia, para ser o pregador no dia de Pentecostes. E a mensagem de Pedro foi o seguinte: ó raça, ó turma aí, vocês aí mataram meu Jesus. Mataram sim, viu? Vocês se aprumam, vocês se convertem, porque vocês mataram o Salvador. E eu vou dizer mais: arrependam dos seus pecados. Se fosse o João, amadinhos, filhinhos, Jesus sabe quem coloca em cada lugar, para cada tempo e cada época. E essa época que se diz hoje, há, aleluia, um propósito de Deus para este lugar. Haverá um crescimento poderoso neste lugar. A glória de Deus se manifestará neste lugar. Aleluia. Hoje, aleluia, tem anjos de Deus com medida na mão, com trena na mão, alargando o templo, alargando o templo, alargando o templo, alargando o templo, porque há uma obra que vai ser realizada nesses dias aqui, para a glória de Deus. Se você crê nisso, levanta a tua mão e dá glória para Jesus aí. Esse João se torna agora bispo-chefe das igrejas da Ásia Menor, principalmente Éfeso. E vê uma perseguição. Os 3 primeiros séculos da igreja primitiva foi de muita opressão, muita perseguição. E João agora está sendo perseguido, porque ele é o líder da igreja, e há um confronto da parte do governo da época com as igrejas. Me parece que
De tempo em tempo, Satanás incita isso, de perseguir a igreja, de perseguir os cristãos. Porém, a história nos diz que a opressão e a perseguição em cima de João foi tão grande, que diz os historiadores, que fizeram com que João negasse a Jesus, mas João permaneceu de pé. Alguns historiadores dizem que João foi torturado para negar a sua fé em Jesus. E prepararam um tacho de óleo quente para jogar João dentro do tacho de óleo quente. E os historiadores dizem que quando colocaram João dentro daquele tacho de óleo quente, que ninguém resistia àquilo, morria. João permaneceu intacto e saiu de lá. E por isso que ele foi enviado para a ilha de Pátimos, porque a ilha de Pátimos era como uma espécie de uma prisão de isolamento para as piores pessoas e também para os indivíduos que precisavam ser isolados para não ter mais o poder de ação, como se fosse uma prisão de segurança máxima da época. Então lançaram João na ilha de Pátimos, e ele mesmo dá o testemunho no capítulo 1, versículo 9: eu, João, também vosso irmão e vosso companheiro, estou em Pátimos por causa da palavra, porque ele estava sendo perseguido. Mas a pior estratégia que o diabo pode resolver é tentar isolar um crente, é tentar colocar o crente numa posição em que ele fique longe de todos, porque quando o diabo tenta isso, ele não está sabendo, mas ele, em vez de isolar, ele está levando esse crente para mais perto de Deus. E foi nesse contexto, irmã Denise, que João foi para Pátimos e enfrentou um isolamento, enfrentou dias difíceis. Mas eu quero nesta noite declarar que os céus se abrem quando nós estamos passando as nossas ilhas de Pátimos. Tem gente que entrou aqui e está igual João. Tem gente que entrou aqui e está igual João, se sentindo isolado, tentando de todos os lados o inimigo tentar te oprimir. Mas a maior estratégia que Deus tem é para enganar Satanás, e ele vai fazer dessa situação a maior oportunidade de experiência que Deus vai te dar nesses dias aqui. Pátimos para nós hoje não é um lugar geográfico, mas sim uma condição espiritual. E a primeira lição que eu tiro hoje para nós aqui é que todo crente terá no meio da sua jornada uma ilha de Pátimos para enfrentar. Pastor Fausto, nesses 50 anos, 49 anos que o senhor esteve aqui, e nos mais diversos anos de ministério, o senhor já enfrentou as suas ilhas de Pátimos. Pastor Hudson, por menos tempo que nós tenhamos de ministério, nós já enfrentamos nossas ilhas de Pátimos. E o que significa isso, pastor? Não é um lugar geográfico, mas uma condição espiritual. A ilha de Pátimos para nós pode ser um lugar de solidão, onde nos sentimos sozinhos. A ilha de Pátimos pode ser um lugar que você agora se sente esquecido. Quem nunca se sentiu esquecido por alguém, por algo, por uma situação? Na ilha de Pátimos, nossa espiritual é um lugar de pressão psicológica. Quando se lança um prisioneiro numa solitária, a pior luta de um prisioneiro na solitária é com a sua mente, porque ele não está perto de ninguém. E por que nessa pandemia muitas pessoas entraram em situações de doenças psicológicas por causa de isolamento? Quantas pessoas não desenvolveram síndrome de pânico, crises de ansiedade, porque ficaram muito tempo sozinhas, principalmente aqueles que moram sozinhos, porque por mais que a rede social seja um instrumento, uma ferramenta para nós hoje, ela nunca irá substituir esse calor humano, aleluia, essa presença de poder abraçar, de poder olhar no olho, de poder conversar.
e ninguém substitui isso, mas é um lugar de pressões psicológicas, lugar de injustiça. João foi preso injustamente. João não foi preso por ser um rebelde do governo da época. Não, João foi preso por causa da palavra, por causa do testemunho. Aleluia! João foi para Pátimos, um lugar de prisão, onde não há holofotes, onde você fica escondido. Em Pátimos, irmão, não pega o Wi-Fi. Aleluia. Em Pátimos não tem mensagem de zap, não tem curtida de Facebook e nem seguidores no Instagram. Em Pátimos é isolamento total. Em Pátimos é guerra, em Pátimos é luta, em Pátimos é tribulação. Mas eu tenho uma boa notícia para trazer essa noite: Pátimos também tem outro lado. Enquanto em Pátimos não há nada em que você possa se apoiar, na sua Pátimos tem revelação. E eu quero profetizar nestes dias: os céus estão se abrindo para trazer novas revelações de Deus para o seu povo. Em Pátimos não tem amigos, mas tem Jesus, tem Jesus, tem Jesus, tem Jesus. Eu já enfrentei Pátimos. Eu já passei por lá, meu irmão. E não estou dizendo lá da Ásia, não, mas a minha Pátimos. Eu já enfrentei Pátimos. Fiquei esquecido, abandonado. Já passei por situações de pressões psicológicas. Desiste. Isso não é para você. Entrega logo essa chamada. Vai trabalhar fora. Você ganha mais, rapaz. Esquece esse negócio. E é nessa pressão que o diabo tenta se aproveitar. Mas Jesus tem sempre uma arma secreta para revidar Satanás. Aleluia. E essa noite eu quero profetizar da tua vida, e nesses 50 anos dessa igreja, aleluia, nada irá deter aquele que tem promessa de Deus na sua vida. Em Pátimos não tem porta, até porque era uma ilha. Ia de barco, jogava lá os prisioneiros, ele ia embora. Não tinha porta nenhuma. E nosso maior erro, sabe qual é? É achar que o sucesso da nossa vida estão relacionados às portas daqui de baixo. E não é. Porque a Bíblia diz que quando então João foi para Pátimos, pastor, João estava naquela ilha, não havia porta nenhuma para ele aberta aqui embaixo, a não ser isolamento. Quando ele pensou que o que era mais importante eram as portas de baixo, de repente ele ouviu uma voz. E ele olhou para cima, e quando essa voz o chamou, as portas do céu se abriram para ele. Aleluia. Eu quero declarar que o maior sucesso de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não são quantas portas se abriram para ele aqui embaixo, mas essa lá de cima ainda continua aberta. As portas de cima, por que adianta ter todas as portas aqui embaixo abertas, se a de cima estiver fechada? Mas se a de cima estiver aberta, não há porta que permaneça fechada aqui embaixo. O mestre vem aí, o mestre vem aí, o mestre vem aí para te dar a vitória. Levanta a tua mão e glorifica o nome de Jesus. E o capítulo 4 vai dizer: depois disso, depois destas coisas, que coisas são essas? Depois do isolamento, depois da dor, depois da traição, depois das tribulações, depois das adversidades, depois das incompreensões, depois das injustiças, depois do esquecimento,
Tem porta no céu se abrindo para você. Tem porta no céu se abrindo para você. Eu quero declarar essa noite: fique atento, porque você verá os céus abertos sobre a tua casa, os céus abertos sobre a tua família, os céus abertos sobre o seu ministério, os céus abertos sobre tudo que se diz respeito à tua história e o teu nome. Quem pode glorificar ao Senhor essa noite? Você poderia fazer algo comigo aqui agora? Você poderia fazer algo comigo aqui agora? Levanta sua mão direita para o céu. Ei! Agora você olha para o teu vizinho e pede licença para ele, e põe a mão no ombro dele como se fosse abraçá-lo agora, isso com todo amor e carinho. Agora só para você, para ele não esquecer, dá uma chacoalhada nele para ver se ele está vivo. Isso, aleluia. E diga para ele assim: se todas as portas aqui embaixo se fecharem, fique tranquilo, uma vai se abrir lá em cima para você. Aleluia. Dá glória a Deus, 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 dá glória a Deus aí. Urabaia sande calabás. Não fique triste. Terabaia chode calamandore candalabadaraba calabá. Alguns anos atrás, pastores, eu passei uma crise terrível no meu ministério. Eu entendi que eu não poderia mais estar pastoreando uma igreja, porque eu estava com uma chama no meu coração de sair, pregar a palavra, de ser um evangelista. Hoje eu pastorei a igreja de novo, mas teve uma época da minha vida que eu disse: eu preciso me mover. E na época meu pastor me deu um apoio muito grande e disse: meu filho, vai, eu vou ajudar você naquilo que eu posso, vou te indicar para alguns amigos. E eu saí, deixei a igreja e fiquei só na dependência de Deus, sem agenda, sem nada. Não sabia o que ia ser no dia seguinte. Primeiro, eu não tinha o costume de sair tanto para pregar, mas eu recebi de Deus um testemunho de que Ele queria fazer algo novo na minha vida. Mas eu fiquei na dispensação. E foram meses e alguns anos muito difíceis para mim, porque eu ouvi cada coisa de pessoas que a gente espera ouvir uma palavra de ânimo, incentivo e apoio. É de onde vem a crítica, vem o julgamento e vem as coisas que a gente não gostaria de ouvir. Talvez você está passando por isso. Deus sabe por que eu estou pregando essa palavra aqui hoje. Deus sabe por que eu estou falando. E eu ouvi de uma pessoa que eu amava muito, dizendo assim: rapaz, deixa de ser preguiçoso, vai caçar o emprego. Só que em 2000 Jesus falou para mim: olha, hoje, nesse ano, eu estou te tirando, você não trabalha mais para homem, você trabalha agora só para mim. Faz 22 anos que eu sou integral na obra, integral, 100% para Jesus. E o Senhor falou para mim: você nunca mais vai trabalhar, não queira PIS, PASEP, FGTS, porque eu mesmo vou cuidar de ti. Agenda aleluia agora, mas na hora a perna treme. A gente aleluia agora, mas na hora, Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser? E eu lembro então que eu fui, e um dia meu pastor me ligou e disse: olha, eu não vou poder ir numa agenda, mas eu já te indiquei. Você está disponível hoje? Era uma segunda-feira, irmão, segunda-feira, ninguém tem culto, ninguém tem nada. Não, vai ter uma cruzada em Goiânia. Você vai pregar no meu lugar, naquela cruzada. Você pode ir, eu vou comprar passagem, 11 horas esteja no aeroporto. Eu peguei aquela passagem, falei: pastor, eu vou no lugar do senhor, pode contar comigo. Arrumei uma malinha rapidinho e fui para o aeroporto. O pastor me mandou a passagem, me deu a passagem, disse: chegando lá, vão te receber, vão cuidar de você e você vai ministrar lá no meu lugar. Amém, glória a Deus. Peguei o voo, só que naquela época, irmão, estava passando uma luta tão grande
grande na minha vida, mas tão grande na minha vida. Eu não estava sem cartão de crédito, eu não tinha nada. Eu tinha R$70 no meu bolso, que eu fui para outro estado com R$70 no bolso, crendo que eu seria cuidado lá e voltaria para casa. Eu chego no aeroporto de Goiânia e de repente, quando a gente chega no aeroporto, sempre tem alguém nos esperando, ou não conhece, com uma plaquinha na mão com o seu nome. Eu cheguei lá, eu vi todo mundo ser recebido, e eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, meu Deus do céu, não veio ninguém ainda, mas tudo bem, eu vou esperar aqui. Fiquei sentadinho lá, esperando no saguão lá do aeroporto, e daqui a pouco, irmão, cheguei, era 12:30 em Goiânia. 1h, ninguém. 1h30, ninguém. 2h, ninguém. 2h30, ninguém. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Não é tão longe o aeroporto aqui, o evento vai ser aqui. Quando eu pego meu celular para ligar para o meu pastor, eu liguei para ele. Quando eu ia ligar, ele ligou. E era aquela época, irmão, escuta aí, segura aí, tem um pouquinho de paciência comigo. Era naquela época que a gente só colocava crédito celular. Você lembra dessa época de deserto? Que você colocava, e se alguém ligasse para você em outro estado, comia tudo seu crédito. Quando me ligou, a gente tinha que falar rapidinho. Oi, tudo bem? Como é que tá? Aí o pastor falou assim, olha, eu tenho uma notícia muito triste para te dar. Eu falei, o que foi, pastor? O coordenador do evento aí, o pastor presidente não aceitou, não quer saber, não quer nem ver tua cara no aeroporto. Aí eu falei, tá bom, pastor, então agora é só me levar de volta, do jeito que eu vim, eu volto. Aí ele, aguarda aí que eu vou ver se eu consigo comprar passagem de volta. Deu 15 minutos, ele ligou de novo. Arrumou a passagem, pastor? Eu falei assim, meu filho, não tem mais voo para voltar hoje. Aí eu falei, pastor, eu dou um jeito aqui, fique tranquilo. Eu vou comprar passagem para amanhã para você. Falei, fique tranquilo. Você tem onde dormir? Eu falei, descansa teu coração, pastor. Era aniversário do meu filho, do meu filho caçula. Eu já estava tão quebrantado, tão cheio de crise, tão cheio. Eu estava em Patmos, irmão. Eu estava em Patmos. Eu peguei e disse assim, bom, sabe o que eu vou fazer? Eu tenho um amigo em Brasília. Vou mandar um torpedo para ele, se eu posso chegar lá. Aí ele falou para mim, mandou a resposta. Falou, pode vir para cá, mas não falei para ele o que estava acontecendo. Peguei e fui no taxista e disse, quanto custa o táxi aqui até a rodoviária? Ele disse, R$20, 20 e poucos reais. Eu falei assim, maravilha, R$20? Então vamos. Sobrou 50, eu não sabia nem quanto que era o ônibus. Fui para lá, cheguei na rodoviária, olhei para o cara do guichê e disse, quanto que é a passagem de Goiânia para Brasília? Ele disse para mim, são R$33. Eu falei, glória a Deus, sobrou 17, aleluia. Isso quase 5 horas da tarde, eu em jejum ainda, não tinha nem dinheiro para comer. Peguei e fui, pastor, até uma lanchonete e disse, não posso ficar sem crédito, por favor, coloque aí R$12 de crédito para mim. Fiquei com R$5. Fui ali na lanchonete, olhei uma coxinha, que era uma coxinha, irmão, de tu. O negócio era desse tamanho, era só massa. A coxinha enorme. Aí eu disse, quanto que é a coxinha? O cara falou assim, é 3, e o refri é 2. Acabou meu dinheiro. E comecei a pensar, eu vou abandonar tudo, eu vou largar tudo, eu vou arrumar um serviço, eu vou ser como muita gente é na igreja, vou só de domingo, sento lá, ninguém vai perceber quem eu sou, vou arrumar outra igreja, vou para uma igreja bem grande, onde ninguém me conhece, vou ficar sentadinho lá, vou arrumar meu serviço, vou falar com a minha esposa quando chegar lá, eu vou desistir. Olhei para uma foto do meu filho, eu falei, que miserável que eu sou, não consigo dar nem um bolo para o meu filho de aniversário. Falei, chega Jesus, para mim já deu, eu não quero mais saber, eu vou voltar a trabalhar, e não conta mais comigo para esse negócio de pregar, para ir viajar, para ir falar, não vou mais. Entrei comecei a comer a coxinha, quando eu dou a primeira mordida na coxinha, irmão, eu senti um negócio me tocar aqui atrás assim, eu já falei, eita, deve ser o Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, me tocou pastor, me tocou, e aí fiz assim, passei a mão, não era nada, aí daqui a pouco, irmão, eu senti de novo, mas aí foi aqui, sabe, nessa parte da careca aqui, aí tocou, eu falei, tem alguma coisa andando na minha cabeça, aí daqui a pouco veio para cá, quando veio aqui, eu peguei a coxinha, e junto com a coxinha fui passar a mão assim, né, na hora que eu passei a mão, eu levei, quando eu levei, era uma barata desse tamanho,
Não, isso eu estou contando porque você vai entender o mistério de Deus na tua vida. Eu peguei a barata e a coxinha, as duas voaram. E comecei a chorar dentro da rodoviária. Agora que eu não quero saber mesmo, agora que eu vou desistir de tudo. Fui para Brasília, cheguei em Brasília, morto de fome. O pastor me pegou e disse o seguinte: não vai embora amanhã não. Amanhã vai ter um culto aqui na igreja, você prega. Aí você vai embora na quarta-feira. Aí eu falei, não quero pregar mais. Pensei comigo, eu não quero pregar mais. Mas aí eu fui obrigado a pregar. Sabe por quê? Porque eu estava hospedado na casa dele. Aí eu disse, eu não quero mais pregar. Ele falou, você prega? Eu falei assim... E lá dentro de mim assim, é a última vez que eu prego, é a última vez. Tá bom, pode contar comigo. Fui para o culto, não falei nada para ele que havia acontecido, só disse que tinha passado por uma situação, que precisava ir para lá, que a passagem teria para sair para Brasília agora. Na terça-feira, quando eu estou no púlpito na hora do louvor, de repente, eu estava tão quebrantado, irmão, chorando, mas era de raiva mesmo, irmão, era de raiva, era de amargura. E podia cantar qualquer música, até as alegres que cantou agora aqui, eu ia chorar de raiva. De repente, irmão, lá na porta da igreja, eu comecei a ouvir um profeta. Parecia um judeu. Aí eu fiquei olhando, falei, meu Deus do céu, mais isso ainda, deixa eu ficar. E olhava para mim, lá da porta, e falava, e fazia assim, ó. Eu falei assim, meu Deus do céu, irmão, um doido aí agora, para atrapalhar o culto. Eu estou bem mesmo com Jesus, viu? Aí que aconteceu, quando de repente ele, e veio, o louvor parou. Aí ele olhou para mim, apontou e disse, homem! Aí as pernas tremem, irmão. Homem! Quando tu saíste da tua cidade e subiste naquele avião, esse demônio que está aqui agora amarrado, subiu junto com você, com o propósito de parar o teu ministério. Alai, chorecaia, sai. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, você não vai desistir, você vai continuar. Você pode estar isolado, você pode estar em Patmos, mas o céu vai se abrir para você. Pastor Hudson, eu tremi, e ele disse assim, aquele profeta, o demônio está aqui, eu estou aqui, conversando com ele, repreendendo ele, mas só tem uma coisa que Deus quer ouvir da sua boca, e ele nem sabia, aleluia, ele não sabia da minha vida, da minha história, ele só disse o seguinte, eu só preciso de uma palavra tua, assim diz o Senhor, você vai parar ou você vai continuar? Eu caí com o rosto em terra e disse, Jesus, eu vou continuar, eu vou continuar, eu vou continuar. Terminou o culto, no outro dia eu fui para minha casa, apareceu um compromisso em Dourados, Mato Grosso do Sul. Eu preguei lá, Deus me usou tanto naquele lugar. Eu preguei, mas preguei com gosto mesmo, porque agora eu não podia mais parar, agora tem que pregar, irmão, aleluia. Preguei. Terminou o culto no domingo, 3 dias de conferência. Quando terminou o domingo, Murilo, uma fila fez assim. Eu falei, meu Deus do céu, a igreja umas 200 pessoas. Eu olhei o tamanho da fila, falei, Jesus amado, eu vou ter que orar por todo esse povo. Vou sair daqui 5 horas da manhã. Aí o pastor terminou o culto e falou, fica tranquilo, que não é fila de oração não. Deus mexeu no coração do povo aí, deixa o povo fazer o que ele quer. Cheguei, fiquei na porta, aí vinha um e fazia assim. Deus abençoe. Vinha outro. Irmão, quando começou a fazer, eu já comecei a fazer assim. Eu saí de lá que não sabia nem onde colocava as coisas. E o Senhor falou assim para mim, quem não desiste, eu cuido.
Quem não desiste na sua ilha de Patmos vai receber o céu aberto, vai receber o céu aberto, vai receber o céu aberto. Eu venho nesta noite dizer, aleluia, atenção chave, glória a Deus, os céus vão se abrir neste lugar. Daquele dia em diante, o meu ministério começou a fluir, aonde o Senhor começou a me levar para aqui no Brasil e fora do Brasil para falar da palavra dele. João estava isolado, mas os céus se abriram para ele. Eu venho profetizar, aleluia, a tua história não vai terminar assim. O Senhor está abrindo o céu para você, o Senhor está abrindo os céus para você aqui hoje. Agora escute, porque o texto diz: ouvi uma voz que me dizia, sobe aqui. Ouvi uma voz que me dizia, vem cá um pouquinho. O João estava preso, Murilo. O João estava na ilha de Patmos. O Senhor olhou para João e disse assim: João, dá um tempinho disso aí, vem para cá, sobe. Sobe. Eu tenho uma palavra para te dar essa noite. Ouça a voz do Espírito de Deus. Depois que o céu se abre, o teu lugar não é mais embaixo, é em cima. E antes do céu se abrir, você estava embaixo. Antes do céu se abrir, o seu lugar era lá embaixo. Mas depois que o céu se abriu, a voz disse: sobe, porque eu quero te mostrar as coisas que hão de acontecer. Querido, ouça, você precisa tomar muito cuidado. Eu estou livremente sentindo a presença de Deus enquanto eu prego aqui essa noite. Eu só peço mais alguns minutos para vocês aqui. Eu não quero ser extenso, eu não quero que vire vigília, mas eu quero que você ouça a direção do Espírito de Deus para a tua vida. Tome muito cuidado para que você não inverta as ordens de Deus para a tua vida. Qual é o problema? Tem muita gente que na hora de subir quer descer, e na hora que é para descer quer subir. Olha só, Deus disse para Jeremias: desce na casa do oleiro. Para Naamã, o profeta disse: desce no Rio Jordão. Para Zaqueu, Jesus disse: desce depressa. Agora cuidado, por quê? Porque na sua ilha, na sua prova, na sua dor, o diabo vai querer confundir você. Quando Deus está dizendo para você: sobe, o inimigo vai falar para você: permanece embaixo, fica aí nessa posição. Mas o Senhor já liberou a palavra, e a palavra para a tua vida é: se prepare para começar a subir. Você vai subir em níveis da sua vida, você vai subir em níveis espirituais, você vai subir no seu nível familiar, você vai subir no seu nível ministerial, você vai subir na sua comunhão, você vai subir na sua intimidade, você vai subir na sua vida financeira, você vai subir, aleluia, nas experiências com Deus, você vai subir. Só quem quer subir, levanta a mão e glorifica o Rei. Pastor Fausto, Moisés, antes de partir, ele estava num vale. Ele estava num grande vale, nas campinas de Moabe. Mas em Deuteronômio capítulo 34, versículo 1, o Senhor chamou Moisés e disse a Moisés: Moisés, sobe ao monte Pisga. Com 120 anos Moisés escalou a montanha, subiu ao Pisga, ao cume do Pisga. Não é nem no monte, era no topo mais alto do monte. Por que isso? Aquele dia foi o último dia da vida de Moisés.
E Deus não poderia deixar Moisés, um homem que se dedicou a vida toda para Deus, morrer no vale. Tem gente que está pegando o mistério que eu estou falando aqui. Deixa eu te dar uma palavra. Você é fiel a Deus? Você não vai permanecer nesse vale. O Senhor está te chamando, sobe, 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 sobe. Porque depois que o céu se abre, irmão, você não quer mais ficar embaixo. Você quer para o andar de cima. Você quer para o andar de cima. E o andar de cima tem coisa linda. Tem revelação. Tem revelação de Deus. Deus vai te mostrar o que nunca te mostrou. O Senhor me diz aqui agora, para falar para vocês, tem coisa nova chegando. O Senhor me diz agora, pastor Fausto, prepare-se, porque tem novidade de Deus para o teu ministério. Aleluia. Você quer ser profeta comigo essa noite? Então profetiza para alguém que está do teu lado. Diga para ele: tem coisa nova chegando, tem coisa boa chegando, tem coisa grande chegando. Pastores, tem coisa nova chegando para nós. Tem coisa nova chegando, tem bênção chegando, tem milagre chegando, tem promessa chegando. Quem está vivo diga aleluia. Quem está vivo diga glória a Deus. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. É mentira de Satanás que você já viu tudo, que não tem mais coisa para Deus fazer na tua vida. É mentira. É mentira. E toda vez que o inimigo fala: ó, agora se conforma, que é só isso aí mesmo, eu falo: Moisés, no último dia da vida dele, não ficou no vale. Deus mandou ele subir. Deus mandou ele subir. Sabe o que é a coisa mais linda que a gente tem? Aleluia, o que nos inspira, que nos segura a ser crente, é que tem uma promessa: a igreja vai. A gente está aqui, irmão, aleluia, passando luta, passando prova, passando dor, é momento de alegria, daqui a pouco vem batalha, e como já dizia por aí, o crente não tem um minuto de paz. O crente, irmão, é igual, o diabo olha para o crente, às vezes, a gente é igual vela de bolo de aniversário. Você já viu vela de bolo de aniversário? Você está lá todo acesinho, vem a ventania, aí o inimigo vira as costas e diz assim: acabei com ele. Daqui a pouco, fala aí, fala pro teu irmão, tu parece uma velhinha de bolo de aniversário. Fala para ele aí, fala para ele aí, fala para ele. Fala para ele assim: o diabo queria te parar. Não, fala com fé, irmão. O diabo queria te parar, queria te apagar, mas você está aceso hoje aqui. Você está aceso, você está aceso, você está aceso, você está aceso. Você vai subir, você vai subir, você vai subir. Vou te dar só mais um exemplo. A gente fala muito de José. José sonhou, era um menino, teve um sonho, era um adolescente. Mas eu quero lhe mostrar que José não sonhou só quando era adolescente. José sonhou antes da sua morte. E antes da morte de José, José sentou numa cadeira de balanço lá no Egito, que agora ele está lá, né? Ele já está com idade avançada. Ele sentou numa cadeira de balanço, irmãos, já viu, né? Se a gente sentar na cadeira de balanço, você já viu o que acontece, né? Você começa a pescar.
E o José fechou o olho. Quando fechou o olho, Deus deu uma visão para ele. E a visão foi essa. Ele chama todos os seus filhos, os netos, e diz: corram todos aqui, corram todos aqui. Vocês vão fazer um juramento para mim. É o seguinte: quando eu morrer, meus ossos não ficarão no Egito. Começaram a olhar assim para ele e falaram: acho que o pai José, o vovô José, está ficando meio complicado a mente dele. E ele disse: não deixe os meus ossos no Egito, coloque a mão debaixo da coxa, porque eu quero que faça um juramento. Aí disseram: mas por quê? Aí ele diz: eu tive uma visão, Deus visitando o seu povo e fazendo o seu povo subir da terra do Egito. O último sonho e a última visão de Moisés, de José, foi essa. Ele viu Israel saindo do Egito rumo à terra prometida. E ele disse: não deixe os meus ossos aqui. Irmão, foi feita uma comitiva. Quando Moisés, o libertador, sabia disso, foi feita uma comitiva, pastor, de um grupo de pessoas que só iria cuidar dos ossos de José. E aí tinha uma turminha que levava uma caixa cheia de ossos. Andou no deserto 40 anos com aquela caixa de osso. Aleluia. Andou com aquela caixa de ossos de José. E quando chegou em Canaã, sepultaram José. Aonde? Jerusalém. Escuta aí. Passaram-se, ó. Faz assim, ó. Passaram, faz assim. Faz assim aí. Passou tempo. Vem Jesus. Jesus nasce. Jesus cresce. Jesus inicia seu ministério. Jesus anda nas ruas de Jerusalém, anda na Galileia, anda nas regiões lá de Israel, pregando, curando. Passaram-se 3 anos de seu ministério. Mataram Jesus. Mateus 27, a Bíblia diz que no dia que Jesus morreu, na hora que ele entregou o seu espírito ao Pai, aleluia, houve um terremoto na terra, o sol se escureceu, e lá onde estavam os mortos, muitos corpos dos santos foram ressuscitados, e viram muitos em Jerusalém. E quem é que estava lá, sem que ninguém soubesse? O José. Ei, dá glória a Deus aí, dá glória a Deus aí, dá glória a Deus aí. E ó, não ficou, sabe por quê, irmão? Porque se você morre no Egito, você vira múmia. Agora, se você morre em Jerusalém, você tem promessa de ressurreição. E Deus me trouxe hoje aqui, nesse primeiro dia desta festa linda, para lhe dizer que quando o céu se abre, você sai da sua crise. Quando o céu se abre, você é convidado a subir. E em último lugar, aleluia, João disse, e eu vi. Olha o que ele viu. Vamos ver o que ele viu. Capítulo 4, versículo de número 2. E imediatamente, diga imediatamente. Imediatamente é imediatamente, irmão. Não precisa de revelação aqui. Imediatamente é logo. É logo. O céu está aberto, você está esperando o quê? O céu está aberto, você está esperando o quê? Os céus estão abertos e você está esperando o quê? É logo, é já. Imediatamente em espírito eu vi um trono que estava posto no céu. O que é que João viu? Um trono. O que é que João viu? Então, quando o céu se abre, você não se limita mais
as dificuldades dessa terra, porque você começa a ver um governo que você não via. Você transcende, você vai transcender ao natural, você vai transcender aquilo que está limitado aqui embaixo. Muitos de nós, irmãos, estamos fixando os olhos apenas no trono da terra. Nós precisamos fixar e olhar os céus que se abriram, porque há um trono no céu, e esse trono, o diabo quis tirar esse trono, não conseguiu. A Bíblia diz que Lúcifer, ele viu uma cadeira lá. Irmão, agora não entra no mistério de muita explicação teológica, não. Só recebe o que eu vou te falar, porque eu não vou falar heresia, mas eu vou conjecturar. Havia uma cadeira lá que o Lúcifer passava. Que cadeira bonita é essa? E aquilo começou a gerar cobiça no coração dele. Olhava o trono do Pai e via um trono vazio. Olhava o trono do Pai e via um trono vazio. Acho que ele pensou: esse trono é para mim. Só que é o seguinte: eu pegarei esse trono, elevarei esse trono e subirei acima de Deus, e construirei um reino para mim. Só que aquela cadeira não era dele, aquele trono não era dele, aquele trono era do Filho. Pastor, mas o Filho ainda não havia sido manifesto. A Bíblia diz que o Filho estava no seio do Pai. Ai, aleluia, aleluia, aleluia. O seio do Pai, o que é? Jesus ainda estava escondido no coração do Pai. Era o trunfo que Jesus tinha. Ele estava no seio do Pai. Ele era o Verbo, mas ainda ele não era carne. E aquele trono era para o que vencer. Eita, glória a Deus! Era para o que vencer. Vencer o quê? O diabo, o pecado e a morte. E ainda ninguém havia vencido. Mas o Lúcifer, eu vou pegar esse trono para mim. Eu vou pegar esse trono para mim. E aí ele fez aquela miséria daquele plano e não deu certo, irmão. E foi expulso do céu. Passou um tempo, aquilo que estava no seio do Pai se tornou carne. Jesus veio, venceu Anás, Caifás, Pôncio Pilatos, venceu os romanos, venceu os fariseus, os saduceus, os heveus, jebuteus, tudo que você imaginar, Jesus venceu tudo. Aí ele vence a morte, ele vence o pecado, e ao terceiro dia ele ressuscita. Fica 40 dias entre os discípulos, preparando eles. E qual é a última cena de Jesus para os seus discípulos? Lucas capítulo 24, versículo 52. A Bíblia diz que Jesus, estendendo as mãos em direção a eles, subiu ao céu, subiu ao céu, subiu aos céus. Aleluia! E aí ele foi sentar-se no trono. Só que ele fez uma promessa aqui em Apocalipse. Bom, eu já venci. Agora, aquele que vencer se assentará comigo no trono. Por isso que o diabo odeia você. Por isso que o diabo odeia a igreja. Por isso que o diabo odeia o trono. Por quê? Porque o trono revela que mesmo você sendo fraco, mesmo você sendo essa pessoa que às vezes vacila, esse trono é para você se assentar com Jesus. E um dia o céu vai se abrir, a trombeta vai tocar, e a igreja vai subir. E enquanto esse céu que vai se abrir para que a igreja suba, ele não chegue, o Senhor
deixa fachos de céu aberto, para que você receba vitória, para que você receba milagre, para que você tenha visão espiritual, para que você saia dessa condição de vítima e passe a ser um vencedor, que você saia dessa condição de ser alguém que nunca vai vencer, para alguém que já é vencedor. Receba essa palavra em nome de Jesus. Fique de pé que eu quero orar por você. Aleluia, meu Deus do céu, oh glória, oh aleluia, é festa, é festa. Eu lembro quando eu estava no mundão, mundão velho, misericórdia. Se eu tivesse no Egito, eu ia virar múmia. Mas eu estou em Jerusalém. Eu estou em Jerusalém, na Jerusalém espiritual, né, minha amada? Oh glória, aleluia. Hoje foi tão de Deus o que nós conversamos, né? Porque eu não sabia do testemunho que a irmã ia dar. E nós falamos hoje de Oswaldo Aranha. Eu quero deixar uma palavra aqui para você. Deus ainda está no trono. E 7 de setembro eu estava num período de oração, consagração com a igreja, de 3 horas de adoração, oração e intercessão. E eu comecei a orar. E eu senti que já não era mais eu orando, era o Espírito Santo falando na minha boca uma revelação para o povo que ali estava. Muitas pessoas estão preocupadas, irmão. E eu também estava muito preocupado. E o Senhor falou assim para mim, na oração: meu filho, diga para esse povo que está aí, para não se preocupar. E agora eu vou transmitir a esses que estão aqui e os que estão em outras nações. Saberão que Deus é Deus nessa nação. E ele disse assim para mim, pastores: meu filho, o Brasil tem um crédito comigo. E eu disse, comecei orando e falando, orando e perguntando: oh Senhor, mas como que esse crédito? O Senhor disse: em 1948, um brasileiro foi instrumento para dar um voto para que a nação de Israel voltasse a ser um Estado. E eu acreditei isso na conta do Brasil. E ainda esse crédito não foi usado. E ele disse para mim: eu abençoarei os que me abençoarem, a bênção de Abraão, e amaldiçoarei quem me amaldiçoar. Quem amaldiçoar a nação está amaldiçoado, e agora quem abençoa Israel será abençoado. E eu falei: Senhor, mas o que é para esse tempo? É para esse tempo que nós estamos vendo hoje. Nós vamos ver um avivamento tão extraordinário. Pastor, o teu sonho de 6.000 pessoas, ele ainda vai ser pequeno, perto do que o Senhor vai fazer nessa cidade. E vai escolher esse lugar ali, a church ali, eu esqueci o nome, como é que é, meu pastor? Graça Church. Olha, vocês vão crescer, vocês vão prosperar, vocês vão multiplicar, assim diz o Senhor dos Exércitos. Tu vieste aqui essa noite, não foi para ouvir uma palavra, mas para ouvir uma resposta de Deus para o teu ministério. Marcha, homem de Deus, eu sou contigo nessa terra, e abençoarei o teu chamado, o teu ministério de forma abundante. Receba em nome de Jesus. E a igreja da glória a Deus, a igreja da glória a Deus, a igreja da glória a Deus. Eu quero declarar que o trono ainda está no mesmo lugar. E quando o céu se abre, a nossa visão, que é tão limitada aqui embaixo, ela sobressai. E João olhou e disse: tem alguém assentado no trono. Hitler não resistiu a esse trono. Mussolini não resistiu a esse trono. E todos os demais comunistas da história não puderam parar esse trono. E nesse tempo, o trono vai revelar a sua graça, o seu juízo e os seus planos que ele tem para essa nação. Quem acredita nisso, diga aleluia. Eu gostaria que você levantasse a sua mão para o céu agora. Amanhã tem mais, amanhã cedo tem poder de Deus aqui, tem busca,
tem busca, mas eu quero fazer uma oração por você agora. Eu não sei se você está na sua ilha de Pátimos, eu não sei se você está vivendo um tempo muito difícil na sua vida, e se você estiver onde você está agora, eu quero que você corra aqui à frente, que eu quero orar por você. Se você está igual eu, um dia querendo desistir dos seus sonhos, dos seus projetos, da sua chamada, você está numa crise, você está se sentindo em Pátimos, sai do seu lugar, vem aqui à frente agora, que eu quero orar por você rapidinho, antes da gente terminar esse culto. Aleluia, aleluia, meu irmão, aleluia, 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 aleluia. Espírito Santo, em nome de Jesus, aí onde você nos assiste agora, receba, receba, receba em nome de Jesus a graça do Eterno sobre a tua vida. O trono continua no mesmo lugar. Deus não perdeu o controle da situação. Pode ter saído da minha mão, pode ter saído da sua mão, mas da mão de Deus não saiu. Da mão de Deus ainda continua firme. O Senhor está segurando a nossa vida nas suas mãos. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero dizer para você, os céus já estão abertos para você aqui nessa noite. Os céus já estão abertos para vocês aqui essa noite. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada, nós ouvimos tantas histórias maravilhosas, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero nesse momento, Espírito de Deus, pedir que o Senhor abra os céus neste lugar, e essa situação que o teu filho, a tua filha está vivendo hoje, só revele para eles o peso da tua glória, as revelações que o Senhor mostrará, as que eram, as que são e as que hão de vir, porque o Senhor é Deus do passado, do presente e também é Deus de futuro. Eu declaro sobre a tua vida agora um novo tempo, uma nova história para você. O Senhor está tirando pessoas aqui hoje de uma condição, de um sentimento que está batendo na porta do teu coração direto, e você pensa, não é ainda uma depressão, mas beira a isso. O Senhor está tirando você dessa condição hoje, e está te levando a um novo nível de alegria, aleluia. Hoje Deus me deu um versículo, eu até postei no meu Instagram, quando eu pisei em Curitiba, o Senhor, enquanto eu esperava o pastor, eu fiz um postzinho, e o Senhor falou ao meu coração, Jó 8:21, Ele fará você rir de novo. Ele fará você rir de novo. Ele fará você rir de novo. Volte a crer, volte a sonhar, volte a projetar, porque os céus de Deus estão abertos sobre a tua vida. Eterno Deus, nesta noite eu te peço, Pai, envia agora esse consolo, esse remédio divino, essa unção que quebra o jugo e desfaz todas as cadeias, todas as amarras, todas as algemas sejam quebradas agora. Toda prisão espiritual, toda Pátimos na sua vida, o Senhor está revertendo isso agora em glória, em unção, em poder, em autoridade, em testemunho, para que você vença as tuas batalhas e vença as tuas lutas. Em nome de Jesus, seja agora livre. E que eu peço agora que você levante a sua cabeça e olhe para o céu. Olhe para o céu, olhe para o céu. Os céus já estão abertos para você. E o convite é: sobe, 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 sobe. Porque você não vai terminar os seus dias aqui embaixo.
Deus já preparou lugar de honra para você. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Quem acredita nisso, diga aleluia. O Senhor está visitando um parente da senhora hoje. Uma situação que a senhora nem sabe ainda, mas vai receber a notícia de que o Senhor vai fazer uma grande obra naquela casa. Ai! O teu clamor subiu no trono hoje. O teu clamor subiu no trono hoje. O teu clamor subiu no trono hoje. Uma das pessoas que eu acabei de falar agora ali, que estava sentindo aquele sentimento que estava batendo na porta do coração, é a irmã. Minha irmã, grande foi a flechada do adversário na sua alma, mas hoje o Senhor está tirando essa flecha e está te colocando bálsamo de Gileade no teu coração. Tu vai voltar a dormir em paz. Vai voltar a dormir, vai voltar a dormir, sem interrupção, diz o Senhor. Você vai voltar a dormir. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Quem crê no mistério, quem crê no milagre, quem crê nos céus abertos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que você permaneça aqui nesse ambiente até o dia da vinda do Senhor, ou até o dia da nossa partida. Nós não sabemos quando, como que sairemos dessa terra, mas que você permaneça firme, que você permaneça lutando o bom combate, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.